Vamos lá? Amém. Terminar aí a igreja, né, da Filadélfia, a igreja amada, e o verso 12 de Apocalipse 3:12 diz assim, ó: Ao vencedor falou e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu nome. Amém. Então, toda a igreja, a gente viu que Deus tem um prêmio para cada vencedor, e aí, quando a gente chega lá, aquele que ouve, guarda, aquele que age prudentemente, aquele que rejeita o assédio da sinagoga de Satanás, que entra pela porta aberta, que conserva a pura palavra, dos... e esse aí é o seu vencedor. Agora ele fala que esse vencedor será a coluna do santuário de Deus. Vamos lá, a Efésios 2:22. Efésios capítulo 2, 22. A gente vai estar. Efésios capítulo 2, verso 22. Então vamos lá. Ele diz assim, ó: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. A nossa morada celestial, da coluna, é como se todos nós fazemos parte dessa do Evangelho. Como não, né? Nós fazemos parte do Evangelho de Deus, mas de uma maneira, é, como é que vamos dizer? Uma maneira física ali, né? Uma coluna mesmo, que faz isso manter. Primeiro Pedro 2:5 também vai falar sobre isso. Todos nós somos, primeiro Pedro, capítulo 2, verso 5. Todos nós somos edificados aí por Deus. E lá em primeiro Pedro, ele traz exatamente isso. Ó, primeiro Pedro, o verso 2, o verso 5. Também vós mesmos, como pedras, né, que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós, assim como Efésios em Pedro, vai dizer, né, o verso, também vós sois como pedras que vivem. Lembra quando Jesus fala para o povo ali na sinagoga? Ele fala, eu podia suscitar das pedras filhos de Abraão, e nós já vimos que nós somos a descendência de Abraão, a igreja, não circuncidado pela carne, porque isso é passageiro, é terreno, mas circuncidados no espírito, pela aliança da cruz de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos num nível maior, porque nós somos a igreja. Uma vez noiva, noiva tem intimidade com o noivo. Os convidados, eles participam, mas vão embora, não ficam no lar, na casa. Né? Eles fazem parte do trono, mas a intimidade com Deus, isso é um presente nosso, meu e seu, a saber, nas bodas do Cordeiro. A partir dali, nós vamos ter uma intimidade com Deus como nunca tivemos por toda a eternidade. Não tem como mensurar e nem explicar o que será isso, porque nós somos pecadores, vivemos num mundo cheio de pecado, como diz Isaías, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e ele mesmo era um homem de impuros lábios. Aí a gente pode colocar isso no nosso pensamento. E aí, quando chega o verso 5 aí de primeiro Pedro, né, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Até o nosso sacrifício, quem nos constrange é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo pertence ao Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 21, verso 22. Vamos lá para Apocalipse 21, 22. Apocalipse capítulo 21, o verso 22. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó, o verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor,
E nessa Nova Jerusalém, é, é interessante que não tem um templo em si. É por isso que é difícil o autor descrever o que ele viu, porque nós somos muito limitados. Mas ele, ó, ele não viu o santuário formado de mão humana, porque Deus é o santuário. A presença dele é essa que é a questão. Lembra quando nós lemos lá em 2 Samuel a construção do inferno, né? Aquele ambiente tenebroso que descreve Samuel? Então, ó, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, onde Jesus estiver é dia, é claro. E isso é muito tremendo. É assim quando Moisés viu a glória de Deus, seu rosto brilhava, ele colocou um véu sobre o seu rosto, porque ofuscava. Ele colocou o véu porque a glória estava indo embora, mas tudo bem. Mas, assim, é muito tremendo isso. Quem brilha, né? Brilha como o sol, quem anda com Jesus. Efésios 3:19, voltando lá para Efésios capítulo 3, verso 19, vamos lá. Esse é o nosso tempo. Efésios 3, verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. É isso que a gente estava falando. Uma vez que nós alcançamos a graça de Jesus, a plenitude de Deus em nossa vida é tamanha que nós vivemos aqui na terra esse princípio da glória de Deus. Colossenses 2:10, vamos lá para Colossenses 2:10, é a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossenses, capítulo 2, verso 10. O verso 10 ele vai dizer assim, ó, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, Jesus é a autoridade. E nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne e da que é a circuncisão de Cristo. Tudo aquilo que a gente já falou, olha só, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Então, no poder da glória de Deus, todos nós fomos ressuscitados aí, fomos transformados pela glória do Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 10, a palavra do Senhor ainda vai dizer isso aí. Hebreus capítulo 2, o verso 10. Não furtem a Hebreus 2:10. Ó, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, eu e você, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então, Deus, para conduzir nós à glória dele, entendeu por bem o sofrimento de Jesus, o preço pago na cruz. Então, a partir da glória de Deus, nós nos tornamos coluna do santuário. E jamais, diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, jamais sairemos dela. João 10:29, existe um texto muito importante da palavra de Deus. João capítulo 10, verso 29. E eu gosto muito desse texto, porque ele vai mostrar o poder da glória de Deus. Ó, e aí Jesus, referindo ao poder de Deus, ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Tudo aquilo que é posto na mão de Deus pode ser arrebatado. Ou seja, uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Então, quando a gente olha assim, o diabo sempre tenta mentir, dizendo que
você possamos perder, podemos perder a salvação, né? Ah, então, assim, uma mentira de Satanás, porque nós estamos na mão do Senhor. E na mão de Deus ninguém pode arrebatar, ninguém pode roubar nada de Deus, nada de Deus. A queda do homem era um pacto, porque nós já vimos que ele esteve morto e ressuscitou dentre os mortos. Então, assim, isso é fato, não tem como mudar. A questão é que era a questão do tempo, quem seria aquele que iria pecar contra Deus. Infelizmente, Adão já pecou no início. Tamanha é a, a nossa batalha espiritual. Não foi olhando assim para Adão falar, nossa, a batalha espiritual é algo muito difícil. Deus ele vai mudar essa situação quando ele, de uma vez por todas, não dá oportunidade para o homem de comer do fruto do bem e do mal, porque isso tem que ser destruído, porque se tivermos uma oportunidade, já viu que nós vamos buscar o pecado. A carne tem esse poder. A carne, ela, as sensações, ela transmite esse poder, né? Porque ela sente essa necessidade. Uma vez não tendo esse fruto, essa intencionalidade, Deus nos mantém do lado dele. E aí, Êxodo 25, vamos lá, Êxodo 25, 36, nós somos guardados, né? E Deus vai gravar o seu nome em nós. Êxodo 25, verso 36. Êxodo capítulo 25, verso 36. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, então, ó, as suas maçanetas e as suas asas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faz segundo o modelo que Deus tem te mostrado. Ou seja, Deus mostrou ali, assim como ele constrói ali todo o tabernáculo, e aí eu peguei essa parte que fala do candeeiro, de iluminar, de ouro puro. Deus tem gravado o nosso nome, assim como essa construção aí. É, tudo é muito perfeito diante do Senhor. Nosso nome também foi gravado no livro da vida. Vamos para Salmos 24, Salmos 24, o verso 1. E aí Deus tem gravado, assim como ele ordenou lá para fazer tudo como ele tinha mostrado para Moisés, ele vai mostrar que toda essa perfeição, todo esse cuidado de Deus, vai nos levar ao seu santo monte. O Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Então aí o salmista faz uma pergunta. Nós temos a resposta. Né? Quem há de permanecer no santo lugar? E aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que o buscam face, a face de Deus de Jacó. E aí ele fala: levantai a porta os vossos cabelos, levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E aí ele vai explicando. Então, quem que pode estar no Monte Santo de Sião? Quem tiver as mãos puras, o coração e a mente voltados ao Senhor.
Salmo 87 também vai falar sobre um santo de Deus, um monte santo de Deus. Salmo 87, o monte santo de Deus, é esse lugar de habitação do Senhor. É, o 87, fundada por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais que as habitações todas de Jacó. Está falando sobre de Jesus, a porta que entra, que é Jesus. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis a Filistia, Tiro, como a Etiópia, lá nasce, e como respeito a Sião se dirá. E aí ele continua, e com respeito a Sião se dirá, este é aquele que nasce nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, e aí lembra que lá nós falamos da escrita, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores saltarão de júbilo e entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Ou seja, tudo, tudo, tudo nasce do Senhor. Ezequiel 28 vai falar sobre Satanás também, e aí a gente tem essa questão, Ezequiel 28, 14 e 16, quando Satanás vai querer edificar lá, 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no Monte Santo de Deus. O brilho das pedras andava, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade, ou seja, uma maldade no coração de Satanás. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, Deus lança Satanás sobre a terra, ele abre as profundezas da terra e engole Satanás. É um ambiente, não que ele está dentro da terra, nós já vimos isso lá, é como se fosse, Paulo diz em Efésios 6, esse ambiente, então eu tenho o terceiro céu, que é o trono de Deus, segundo céu, que é esse mundo sobrenatural, e o primeiro céu, que é esse terreno, esse materializado, onde a gente habita. Mas Satanás vivia no Monte Santo de Deus e se encheu de iniquidade, essa questão do comércio de Satanás, e é tão assim, porque quando a gente chega em Apocalipse capítulo 19, qual que é o comércio dele? O verso 11, ele diz assim, é, Apocalipse 18, verso 11. Apocalipse 18, verso 11. Isso, aí ele vai chegar e ele vai falar, e sobre ela chovem planteios mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Então, depois, quando cair a Babilônia, esse maldito comércio, o mundo capitalista é assim, né? A gente trabalha, e aí não pode ser capitalismo, socialismo, comunismo, não importa o nome que se dá, todos estão debaixo de Satanás. Essa é a verdade. Não tem um sistema bom, porque o sistema é pecaminoso. Mas esse comércio, a saber, em toda a história a gente vê isso aí, que as escrituras, a escrita, tudo se deu em fato de comércio. Essa necessidade do homem de vender o excedente, e aí se perdeu a mão, né? Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, ou seja, que tem o cheiro, todo gênero de objeto de marfim. Olha aí, você vê aí os animais morrendo. Salomão matou milhares de animais para construir, né, os salões dele. Então era essa ostentação, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Essa questão de ostentar, né? A canela de cheiro, especiarias, incenso, né?
unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo. Olha só a história vindo aí, desde o escambo, lá na antiguidade, passando ali pela a expansão marítima, farinha de trigo, gados, ovelhas, aí, ó, de cavalos e de carros, e aí, ó, de escravos. E por último, até de almas humanas. Olha o comércio aí. Chegou a um ponto que Satanás hoje faz esse tráfico humano, essa necessidade de matar pessoas para roubarem órgãos, para a pessoa, em detrimento de outra, eles matam. Nossa, o diabo agora tem buscado isso de uma maneira fora do comum. Tudo isso faz parte desse maldito comércio de Satanás. Comércio de influência, a gente vê tudo isso aí, né? Você é quem, trabalha na onde, ganha quanto, mora na onde. Tudo isso é algo que o diabo gosta e as pessoas, infelizmente, se deixam levar. E a gente aprendeu que o evangelho de Jesus ele é diferente. Se alguém passa frio e te pede a tua capa, dê ela. Né? Se alguém te pede um copo d'água, dê. E às vezes é difícil entender isso, mas é no sentido maior de humildade, de simplicidade e de... Não era para existir pobre. Pelo número de cristãos que tem no mundo, com certeza já devia ter melhorado. Eu falo isso por todos nós, por mim também, né? O que nós estamos fazendo para mudar essa história da miséria da humanidade neste mundo. E aí o Monte Santo de Sião é esse, né? O comércio de Satanás, eu só aproveitei e falei um pouquinho, e a Nova Jerusalém. Romanos 8, 29, vamos falar, a Nova Jerusalém é mais que um local, ela vai estar no céu, então, assim, é morada de Deus, assim, no sentido não é o trono de Deus, porque vai ser algo visível. Romanos 8, 29, Romanos 8, 29, ele começa, vai descrever isso aí. Olha só. Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, lembra, nós somos a imagem do Filho de Deus. Nem a descendência de Sete vai entrar no céu, porque nós somos descendentes de Jesus. É isso que é tão importante. Toda a ideia da carnalidade não tem espaço para aquilo que nós vamos viver com o Senhor. Então, uma coisa que é tremenda é que nós somos da linhagem de Jesus. Não é da linhagem humana, terrena, não humana, terrena. Né? Nós somos da linhagem de Jesus. E predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Sete é a imagem de Deus. E o pecado entrou. Hoje nós somos a imagem do seu Filho, de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós somos esse DNA de Deus, a igreja, a noiva de Jesus. E o que predestinou a esse também chamou. E esse chamado de Deus foi que nós ouvimos. E os que chamou a esse também justificou na cruz. Ou seja, nós ouvimos o som de Jesus porque fomos justificados na cruz. E a esse também glorificou, assim como Deus glorificou Jesus, há de glorificar a nossa vida também. Hebreus 11, 10, vamos para Hebreus 11, 10. Hebreus capítulo 11, verso 10. Hebreus capítulo 11, verso 10. E aí ele chega aqui, olha só. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto edificador.
Então, volta o 9 ali, está fazendo por favor, para a gente ler o verso 9. Isso, só para entender aí, ó. Então ele vai falar aí, ó, pela fé ele ignorou, falando de Abraão, a terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava quem? A cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto edificador. Não é terreno, ele está falando dessa cidade, a Nova Jerusalém, que fica no céu. Filipenses 3:20, vamos lá para Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, o verso 20, essa morada de Deus e a Nova Jerusalém, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus. Olha aí, tudo aquilo que a gente tem falado, às vezes, soa, porque as pessoas ainda estão muito presas a esse mundo terreno. Esse mundo terreno jaz do maligno e ele vai ser destruído, não vai existir mais, graças a Deus. O que vai existir é uma nova pátria, um novo céu, uma nova terra, como diz Isaías. O problema de Judas é que ele queria que este mundo fosse o reino de Deus. E Deus não quer esse mundo. Por isso que Jesus não se preocupou com esse mundo. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo, esse corpo pecaminoso, de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Olha só, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Gente, esse é o poder de Jesus. O diabo é tão terrível que ele lança as mentiras e as pessoas acabam diminuindo o poder de Jesus. Não tem nada, nada é impossível para Deus. Nada. Oh, e essa nova Jerusalém que desce do céu, João 1:32, vamos lá para João 1:32. João capítulo 1, verso 32. Talvez a gente consegue aí. João 1:32. Então, olha só. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele, falando sobre o batismo de Jesus, o Espírito Santo descendo do céu. Apocalipse, capítulo 21, verso 2, vamos lá para Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, o verso 2. Ó, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, não tem nada a ver com a Jerusalém terrena. Ela vai vir do céu. A cidade santa, a nova Jerusalém, desceu, não subiu, ela desceu. É, Deus, depois das bodas do Cordeiro, nós vamos descer com ele nessa cidade. É outro nível. Depois a gente vai falar mais sobre ela. Isaías fala muito sobre ela, né? Então, continuando aí, João 6, vamos para João 6, 41. João capítulo 6, verso 41. João 6, 41. Olha só, isso. Ó, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não trouxer. Lembra que nós lemos lá em João? É Deus que faz tudo. Nós fomos entregues a Jesus. Nós fomos direcionados a Jesus. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É isso que nós estamos fazendo aqui, caminhando para Jesus.
Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse tem visto, e em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este pão, que é o Senhor, né, e aí ele continua aí, pode ser, Gustavo, o verso 50 ainda, isso. Ó, e este pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou quem? Que é esse pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, a saber, a crucificação de Jesus. Então, nós somos esse povo restaurado pelo sangue de Jesus. A semente pura e santa, a imagem de Jesus, que foi comprado por um alto preço na cruz. Nós somos essa noiva maravilhosa de Jesus, esperando ansiosamente a volta do noivo, para que possamos viver eternamente com Jesus, na Nova Jerusalém, que vem do céu, não da parte humana, não, não foi o homem que construiu a Jerusalém, mas o Espírito Santo. Nós vamos voltar, né, para a terra como ela, na nossa morada celestial, como diz a palavra do Senhor. E aí, amém, né? Amanhã a gente continua, só para falar o meu nome ali, no versículo 12 ainda, de Apocalipse, mas isso aí a gente termina a igreja amanhã, amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque o Senhor tem preparado coisas tão perfeitas, tão lindas e maravilhosas que, como diz o apóstolo Paulo, não tem nem como descrever, mas que possamos esperar com expectativa, como a natureza espera a tua volta, gere em nós uma expectativa, Senhor, pela tua volta. Quem sabe é o seu dia, o grande dia do Senhor neste dia. Nos encontre pronto e preparado, renovados, esperançosos, motivados pela sua volta, Jesus. Crie em nós esse desejo ardente de esperar a tua volta. Como virgens sábias que têm um azeite de sobra para, ó Deus, iluminar o nosso caminho até o Senhor. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos, hein? Que Deus nos abençoe aí no retorno breve do nosso noivo, a saber, o Senhor Jesus. Amém?